Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por esta oportunidade preciosa, quando nós todos aqui em presença e também os irmãos que estão nos lares, estamos conectados no mesmo pensamento que emanamos a Ti. Oportunidade preciosa de elevação, quando recebemos também os fluidos dos trabalhadores espirituais, os Teus emissários, Pai. Nós agradecemos por todos os fluidos benéficos, salutares que recebemos dos nossos irmãos, além das inspirações que nos ofertam para, com fé, esforço e boa vontade, possamos caminhar em direção a Ti, realizando os Teus planos em nossas vidas. Que seja permitido realizar este trabalho junto aos meus irmãos. Eu conto com as inspirações de meu mentor Erasmo Gurgel. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de servir no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. E a palestra de hoje tem como tema Caracteres da Revelação. Nós utilizamos o livro A Gênese, no capítulo 1. É muito interessante, Kardec traz para nós informações de que revelar é fazer conhecer fatos que são desconhecidos ou misteriosos, é fazer conhecer toda a ideia nova. E Kardec diz que o professor, diante de seu aluno, é como um revelador, porque ele ensina ao aluno aquilo que ele não sabe. Também diz que todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. Para o homem, há revelação incessante. O caráter essencial de toda a revelação é a eterna verdade. Ela chega para todos os tempos e todos os povos. Ninguém pode desmentir uma revelação. O caráter é a verdade. Nós ainda temos informações de que todas as revelações, elas estão cheias de ensinamentos. Então, o ensinamento nada mais é do que o conhecimento de uma verdade moral ou científica, física ou metafísica, que são provenientes de homens que as conhecem para outros que as ignoram. Com isso, no sentido religioso, nós temos que a revelação é o conhecimento de coisas espirituais, que o homem não pode saber por si mesmo, não pode conhecer por meio dos seus sentidos. Este conhecimento é dado por Deus ou então por seus mensageiros. Isso vem através da palavra direta ou então da inspiração. Todos os povos tiveram suas revelações, tiveram seus reveladores, que longe de conhecerem toda a verdade, tiveram sim a sua razão de ser providencial, porque eles eram apropriados ao tempo e meio em que viviam e também aos povos aos quais falaram e aos quais eram superiores. Nós vamos pensar então em Moisés. Pensemos que todo revelador, ele é um homem privilegiado. Ele vai ser designado como profeta, então no caso de Moisés, ou como Messias, no caso de Jesus, o que significa enviado ou missionário. Eles têm a missão de revelar coisas novas, de esclarecer os povos. Portanto, aqueles espíritos que estão mais próximos de Deus, por sua perfeição, eles estão envolvidos, eles se envolvem do próprio pensamento de Deus e podem transmiti-los. Mas em se tratando de um revelador encarnado, então novamente pensemos em Moisés, ele pode, dependendo do grau
da ordem hierárquica e também do seu grau de saber, se ele é muito evoluído, ele pode obter estes conhecimentos dele mesmo, de tudo que ele adquiriu ao longo dos tempos, ao longo de suas diversas encarnações, de suas existências, devido ao seu aprimoramento. Mas existem aqueles que vão adquirir estes conhecimentos, estas instruções de espíritos mais elevados, dos próprios mensageiros diretos de Deus, que podem ser denominados como o próprio Deus. Então lembremos que lá na revelação de Moisés, quando ele recebe os 10 mandamentos, ele acredita que é o próprio Deus que está falando diretamente com ele. Então, são espíritos elevados que transmitem essas informações, mas que os homens podem acreditar se tratar do próprio Deus. Estas instruções, elas são transmitidas por inspiração, pela palavra direta, mas também pode ser pela contemplação dos espíritos que trazem a mensagem. Isso através de visões ou de aparições em sonhos ou no estado de vigília. Nesta parte, nós podemos nos lembrar do que aconteceu com José e Maria. Lembram-se do episódio com o anjo Gabriel? Ele aparece para José em sonho. E Maria tem a própria visão do anjo que vem para esclarecer de um fato que eles desconheciam. Então, para Maria, ela recebe a informação de que receberia o menino Jesus, o Salvador, ela seria a mãe do Messias. Já no caso de José, o anjo aparece em sonho também para revelar a ele que sim, Maria estava bendita, porque esperava o Messias em outro episódio para que ele pudesse fugir dali, porque o menino estava correndo risco de vida. Então, tudo isso acontece trazendo revelações e o plano espiritual se encarrega da melhor maneira para inspirar os homens. Estes reveladores, eles são considerados médiuns inspirados, videntes ou audientes. Então, estamos falando de revelações, nós temos conhecimento de 3 revelações. A primeira revelação, personificada em Moisés. Moisés traz ao mundo a lei do decálogo ou dos 10 mandamentos. Junto com isso, Moisés também vai apresentar para aquele povo que passa 40 anos peregrinando no deserto, aquele povo que saiu da escravidão do Egito, ele apresenta leis disciplinares para que eles possam então se entender, viver em pacificação. Mas o decálogo, os 10 mandamentos, surgem como leis que ficam até os dias de hoje, servem como o farol para toda a humanidade. E Jesus utiliza os 10 mandamentos, fazendo deles a base de todo o seu edifício. Já a segunda revelação, que é personificada em Jesus, Jesus então utiliza sim a lei trazida por Moisés. Jesus diz: eu não vim para destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. E muitas vezes as pessoas tentam atacar Jesus, os escribas e os fariseus tentam colocar Jesus em prova, dizendo que ele estava infringindo uma daquelas leis de Moisés, mas Jesus nunca fez isso. Jesus se utiliza destes 10 mandamentos e depois resume os 10 em apenas 2. É tudo o que contém no decálogo, mas ele diz: basta amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus utiliza o decálogo, mas ele conserva das leis mosaicas apenas o que é eterno e divino, rejeitando
aquilo que é transitório, o que é puramente disciplinar e de concepção humana. Lembra que eu disse? Moisés utiliza o decálogo, mas também formaliza várias leis disciplinares para o povo. Jesus, então, rejeita estas leis disciplinares, considerando apenas o decálogo, reduzindo-o em 2. Jesus acrescenta a revelação dele próprio, que é a revelação da vida futura e das penas e recompensas que esperam o homem depois da sua morte. Mas Kardec diz que o mais importante da revelação de Jesus é o ponto de vista que considera a divindade. Porque Moisés traz um Deus que é terrível, que é vingativo, que é cruel. É aquele Deus que todos temem, o Deus de Moisés. Já Jesus traz uma figura de Deus que é soberanamente justa e boa. É um Deus que é um Deus misericordioso, que perdoa o pecador que realmente se arrepende e que deseja reparar os seus pecados. É um Deus que dá a cada um segundo as suas obras. É o Pai. Então, esta revelação é importantíssima, porque é a revelação de um Deus Pai de todos nós, que nos acolhe como o Pai acolheu o Filho pródigo. Exatamente assim. Todos podem retornar para os braços do Pai, independente de suas ações levianas, independente de ter dissipado todos os bens morais e espirituais que o Pai lhe entregou. Este é o Deus de Jesus. Além de tudo isso, Jesus traz para nós esta condição de que, amando a Deus sobre todas as coisas e realizando a caridade diante do seu próximo, nós temos a salvação. Nós podemos encontrá-la se nós realmente nos entregarmos ao Senhor e observarmos os irmãos que necessitam de nós, diante de suas necessidades materiais, físicas, morais, e auxiliarmos devidamente, com o coração aberto, com humildade. Jesus ainda estabelece a igualdade dos homens diante de Deus e da fraternidade universal. Então, não importa se eu tenho muitos bens, se eu sou entendida das coisas religiosas, ou se eu sou uma mísera viúva, lembrem-se do óbolo da viúva. Não importa se eu sou forte e saudável, ou se eu sou uma leprosa, lembrem-se da cura dos 10 leprosos. Esta condição de igualdade, todos nós, independente dos nossos acertos e erros, independente de nossas posses ou da cor da nossa pele, todos nós podemos ser filhos. Seremos filhos cada vez mais, à medida que compreendermos o plano de Deus em nossas vidas e a submissão que devemos ter diante destes planos que Ele tem para nós. Mas Kardec fala que os 2 reveladores, Jesus e Kardec, foram grandiosos porque modificaram o mundo, modificaram a concepção de todas as pessoas diante da divindade que é única. Um único Deus para todos nós, independente de nossas religiões ou de nossos pontos de vista, só existe um Deus. E depois, com Jesus, nós acreditamos que Ele é o nosso único pastor, que nos conduz ao Senhor Supremo de todas as coisas. Mas Jesus ainda acrescenta que muitas das coisas que digo não compreendem. Ainda tenho muitas outras a dizer que não compreenderiam, por isso falo por parábolas. Enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e as completará. Então Kardec diz para nós que
Foi intencionalmente que os ensinamentos de Jesus ficaram incompletos, para que em determinado tempo apropriado, alguém fosse enviado para completar estes ensinamentos. Jesus previa que as pessoas se equivocariam com suas palavras. Ele previa que elas precisariam de ensinamentos, de direcionamentos apropriados. Jesus previu também que as pessoas teriam necessidade de consolações, mas isso tudo, como ele mesmo disse, as pessoas não podiam compreender na época. Precisavam se desenvolver, precisavam se esclarecer, precisavam de um tempo onde a ciência viria descobrir novas leis. E o Espiritismo também descobre leis, todas elas indispensáveis para que pudéssemos compreender os textos sagrados. E realmente, quando nós unimos ciência e religião, nós conseguimos compreender muito melhor as palavras de Jesus. É por isso que os caracteres da terceira revelação, os caracteres da terceira revelação têm o seu ponto de partida nas palavras de Jesus. Lembremos, se a primeira revelação foi trazida por Moisés com os 10 mandamentos, e Jesus vem e continua, porque ele se utiliza dos 10 mandamentos e prossegue explicando para os homens o que deviam fazer para se elevarem ao Pai. Quando o Espiritismo surge, ele não desperdiça nada. Ele se aproveita da primeira religião, porque se aproveitou da segunda. O Espiritismo tem como base o cristianismo. Utiliza tudo o que Jesus trouxe. É espiritismo cristão. Nós utilizamos as palavras de Jesus como base. E o Espiritismo traz a revelação do mundo invisível. Portanto, utiliza aquela revelação de Jesus, uma ideia vaga de vida futura, e acrescenta o mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço. Define também os laços que unem a alma ao corpo e revela os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde veio, para onde vai, e por toda parte vê a justiça de Deus. O homem, através do Espiritismo, sabe que toda a alma progride sem cessar através das múltiplas existências, até alcançar a perfeição, onde poderá se aproximar de Deus. Além disso, o Espiritismo traz para nós a certeza desta reencarnação que dissolve todos os preconceitos de raças e de castas, porque, como mencionei anteriormente, se hoje sou mulher, posso de uma próxima vez vir como homem, posso vir miserável, posso vir negra, posso vir em diversas situações, morar em outro país. Portanto, preciso me acostumar com a vida social e com diversos irmãos que vão passar diante de mim, me associando com eles, tentando me colocar na sua posição, compreendendo o seu estilo de vida e a forma do seu pensamento. Desta maneira, Kardec ainda diz para nós que a primeira e a segunda revelação foram personificadas num indivíduo que trouxe tudo aquilo, que descobriu tudo aquilo. Mas a terceira revelação não está personificada em ninguém. Nós falamos Kardec, mas Kardec não. Ele não trouxe esse título para ele, porque sabe que o Espiritismo tem um caráter coletivo. É fruto do ensinamento dos Espíritos, que transmitiram a milhões de pessoas, chamados médiuns, todos estes conhecimentos em diversas partes do mundo, pessoas de diversas condições sociais, raças, idades, sexo.
Desta maneira, nós podemos concluir que as duas primeiras revelações foram fruto de ensinamento pessoal, Kardec e Jesus. Estavam localizadas num ponto específico do globo terrestre e levou muitos séculos para que pudessem atingir as extremidades do mundo, para que todos pudessem conhecê-las. Mas o Espiritismo, já que foi exposto a milhares de médiuns simultaneamente, conseguiu atingir o mundo todo. E as revelações são incessantes, elas chegam o tempo todo. Nós utilizamos no Evangelho segundo o Espiritismo o prefácio. É uma informação incrível. Kardec traz para nós o resumo do verdadeiro Espiritismo, do caráter do Espiritismo, dizendo que os Espíritos do Senhor são como um imenso exército que caminham sob a sua ordem. E ele se espalha por toda a terra para iluminar o caminho. São chegados os tempos onde todas as coisas devem ser estabelecidas no sentido da verdade, para dissipar as trevas, para glorificar os justos, e ainda finaliza dizendo: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vocês. Do fundo do coração, falem com o Senhor e digam: Senhor, Senhor, e podem entrar no reino dos céus. Assina como o Espírito de verdade. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Estas revelações serviram para um propósito. Será que nós estamos utilizando para o propósito real? Quando nós tivemos a revelação dos 10 mandamentos, que serve para que possamos entrar em contato com Deus e com a sociedade de forma adequada, será que nós estamos utilizando? Quando veio Jesus e nos pede para nos entregarmos ao Pai e produzirmos a caridade, será que nós estamos realizando este propósito real? Os Espíritos trazem informações incessantes. Quantos de nós se prestam a ouvi-los? Hoje, no final da palestra, nós temos os trabalhos espirituais, os passes, e depois os médiuns vêm para cá, para essa mesa. Os médiuns trazem as mensagens do plano espiritual. Muitas destas mensagens são destinadas a alguém que está aqui. E muitas vezes eles falam: mas foi tão difícil para mim chegar aqui e ele foi embora. Será que nós, como verdadeiros espíritas, ou melhor, como verdadeiros cristãos que somos, estamos aproveitando todo este trabalho da espiritualidade que é incessante? Trabalho que fez com que a inspiração te trouxesse aqui hoje. Trabalho que fez com que a pessoa que está me assistindo em casa ligasse a TV ou a rede social exatamente neste horário para captar esta mensagem. E será que nós estamos tendo ouvidos para ouvir? Estamos sentindo a mensagem que o plano espiritual direciona para cada um de nós? Empenhados em servirmos a Deus como uma luz no mundo, receptivos, atenciosos, agradecidos, mas também conscientes de tudo que podemos fazer uns pelos outros. Ora, meus irmãos, porque se nós não estivermos despertos para estas mensagens e para as necessidades que temos evolutivas, tudo isso é trabalho forçoso que perdeu a sua finalidade, porque realmente não chegou no seu destino, que foi atingir cada um de nós. Eu acredito que é isso, o primeiro passo, o despertar para a nossa necessidade de cumprirmos os objetivos que Deus tem para nós. Eu agradeço muito a oportunidade que tive com vocês,
para que possamos finalizar este trabalho. Por favor, fechem os olhos e nos entreguemos ao alto, porque neste momento, Senhor, nós agradecemos por tudo que temos recebido de Ti. Agradecemos pela vitalidade deste corpo, por todos os bens materiais que possamos dispor e pela clareza mental, Pai. Agradecemos por estes Teus emissários que nos conduzem num caminho melhor, mas, Senhor meu Deus, que eu esteja com a minha mente clara, que eu possa captar estas mensagens e me direcionar bem no mundo, Pai, que eu não perca este plano reencarnatório, que possa ser útil e ativa, que possa produzir neste mundo e quando retornar para a espiritualidade, tenha a felicidade de ter desempenhado o que o Senhor desejou para mim. Eu agradeço, Erasmo, por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.